Nas bênçãos de Deus nosso Pai, novamente nos reencontramos para esses instantes tão felizes do estudo, das reflexões em torno da caminhada de cada um de nós como espíritos imortais que somos. E nesse primeiro momento um agradecimento a Deus nosso Pai por mais esta oportunidade nos dias que correm e que, em nome de Jesus, Maria Santíssima, os Espíritos amigos encontrem em cada um de nós energias que eles possam usar para balsamizar tantos corações em aflição nesse mundo maravilhoso. Que assim seja. E o nosso tema hoje é um tema meio, eu não diria complicado, mas que nos leva a que nos detenhamos para entender o seu título, que é Na Vida, a Existência sob um Novo Olhar. Então, o que nós vamos entender, porque nós já percebemos aí um destaque entre o conceito de vida e o conceito de existência. Então, nós vamos analisar isso nos subsidiando do Livro dos Espíritos, que cada um de nós tem dois perfis. Nós temos um perfil vital, que é esse que nós estamos vivendo agora, que começou quando, do renascer, adentrou na infância, na adolescência, na juventude, na madureza e na morte. Esse, então, é o nosso perfil vital. Não importa qual seja a fase dele em que nós estejamos. Ele no nascer, ele faz essa ascendência, percorre todo esse caminho, entra em decréscimo e volta ao ponto zero com a morte da matéria. Perfil vital. Entretanto, como espíritos, nós temos um perfil espiritual. E esse perfil espiritual, ele não é submetido ao depauperamento, à velhice. Esse perfil espiritual é fixo. Então, ele está, vamos supor, nesta posição aqui, sempre em ascendência. E o meu perfil vital, que começou aqui no renascer, ele vai, faz o seu ciclo todo, volta ao ponto zero. Chegou a época de eu reencarnar, ele faz a mesma e volta. Então, as existências são constituídas pelos perfis vitais. E esse somatório das existências é que é chamado de vida. E é escrito com V maiúsculo. Então, vida é a sucessão das existências. E as existências são os períodos que nós conhecemos desde o renascimento até a morte. Não sei se ficou claro para todos nós essa existência desses dois princípios, o princípio vital e o princípio espiritual. O princípio vital constante na vida de cada um de nós e que se chama existência, constituindo a vida que é feita de inúmeros processos existenciais. E analisando, por exemplo, a nossa estrutura hoje espiritual, quando Jesus disse assim, como é que é, deixai vir a mim as criancinhas, ele não estava se referindo às criancinhas bebês, como nós as entendemos, mas ele falava exatamente desse perfil de cada um de nós, que como espíritos ainda somos entendidos nesse processo evolutivo e contínuo, infinito da vida,
Ele falava aos tímidos, aos débeis, aos fracos, aos desamparados, aos ignorantes, aos desafortunados, enfim, aqueles que, mesmo sendo adultos, se sentem ou agem como crianças, porque são espiritualmente frágeis, ainda não desenvolveram em si uma postura, por assim dizer, condizente porque o próprio estágio da Terra ainda faz com que as situações todas nos vinculem a ela, a não ser quando nós despertemos para entender que nesse processo, nesse perfil material de hoje, nós estamos construindo o perfil espiritual da vida. Então, os estudiosos analisam que, conforme os nossos desempenhos, as nossas respostas diante da vida, a atual população da Terra transita entre a faixa espiritual da adolescência. Imaginamos como é que nós vemos a adolescência dos nossos meninos e meninas hoje. A população da Terra é avaliada exatamente nessa faixa espiritual da adolescência. E nós não poderíamos estar na juventude, porque aí teríamos posturas mais corretas. Então, não mais nós estamos na infância. Por quê? Porque a inteligência indica que nós não somos mais espíritos primitivos. Porém, ainda conservamos aspectos de uma infância relativa, dentro de uma adolescência. Então, essa classificação da humanidade entre a infância e a adolescência indica que nós ainda somos dominados por sensações e temos alguns momentos de abrandamentos, de transformações, porém ainda muito distantes dos sentimentos puros. Então, quais são os fatores dominantes hoje em cada um de nós, dentro do nosso perfil material? É o instinto. Uma vez que nós, na grande maioria das situações, somos direcionados por um impulso natural, por algo involuntário que de repente você já reagiu de uma forma que mais tarde você vai pensar que não gostaria de ter feito. Então, o instinto ainda é muito forte em cada um de nós. Outro aspecto, a sensação. O que é? É aquilo que impressiona o meu sensório, que impressiona a minha vista, o meu paladar, o meu olfato e que me atrai. Já temos sim o sentimento, mas ainda ele não é vigente em cada um de nós como uma generalidade. Nós precisamos pensar para sentir o bem. E o amor, então, nós também conhecemos alguns sinais dele, mas não no sentido do altruísmo, não no sentido da caridade, do desprendimento natural em função de um todo que eu nem sei quem é, qual é, como é. Então é muito interessante nós fazermos uma ideia de como cada um de nós se encontra nesta existência, no cenário da vida. Porque recorde-se que essa existência é apenas um ponto de uma caminhada que nós nem sabemos quando começou. Lógico que foi na criação do princípio inteligente e que vai em busca da perfeição. Então dá para nós entendermos o quanto já caminhamos nesse perfil material
E dentro do processo da vida, o quanto nos falta para as nossas transformações físicas ou emocionais, que vão ser sempre causadas pelos processos externos, com certeza. Nós vivemos num mundo material e o sensório praticamente vai ser continuamente agitado para que nós então comecemos a trabalhar em nós as superações do amor, caridade em relação ao amor, paixão, em relação ao sentimento, à sensação e aos espíritos. E isso então, veja bem, é muito interessante para nós entendermos que a nossa alma está aí, aberta, pedindo que nós estejamos despertos, que nós sejamos seletivos. O que é algo que não aprendemos a ser. Como somos fortemente motivados pelas sensações e pelo sentimento, conforme os impactos chegam, eu os absorvo. Para depois, conforme as consequências, me deter para examiná-los ou não. Então, a necessidade de ser seletivo, de perguntar, de se aprofundar na realidade das coisas, de não se contentar com as observações superficiais, de ser objetivo, distanciando-se da imaginação, das quimeras desordenadas, das paixões não educadas, das irreflexões, das ilusões que são tão comuns na nossa forma de ser e na nossa caminhada. E aí nós vamos encontrar aquele dizer de Jesus quando ele fala assim: eu vim para que tenhais vida, vida com V maiúsculo, para que tenhais vida e vida em abundância. E aí como é que nós vamos entender esse convite? Exatamente nesse sentido de sermos mais conscientes diante dos acontecimentos da vida, passando a conviver com eles com uma construção, por assim dizer, ou com construções melhores, ao invés das reações imprevisíveis de tantos momentos em que reagimos sem antes nos determos nas situações. Então, de certa forma, por não acontecer isso, as nossas existências ficam num círculo repetitivo, em que o progresso se torna assim muito lento, com muita dor, no qual praticamente o ser não adquire nenhuma experiência, por assim dizer. Por quê? Porque ele não se renova, ele não aproveita, ele não acresce em si as bênçãos que, por exemplo, uma situação difícil pode trazer. Então, quando alguma pessoa, por exemplo, chega para cada um de nós e lamenta um momento de dor pelo qual ela está passando, quem entende a existência, que aquilo é um fator da existência dela no processo da vida, ao invés de chorar junto com essa pessoa, ela é capaz de refletir sobre a importância do momento que aquela pessoa está passando, que é um momento especial, em que ela precisa realmente não se tornar tão doente quanto aquela pessoa que está passando pelo momento difícil, mas ser um anteparo, um fortalecimento para que aquela pessoa passe pelos seus momentos de dor
entendendo a importância dele naquela hora da sua vida, da sua existência no processo da vida. E há espíritos galhofeiros que não é com muita sutileza ou delicadeza que dizem assim: você está passando por um momento de dor? Antes você batia, agora é sua hora de apanhar. Isso é um dizer assim bastante descaridoso, mas infinitamente real. Então, com Jesus, portanto, o convite é de um máximo de aprendizagem com um mínimo de dor. Que nós não tenhamos, nos momentos de dor, o sofrimento, para que a existência possa cumprir o seu fator de limpeza perispiritual, na qual a forma como o indivíduo se posicionar diante desses fatores duros, ele vai exatamente se diferenciando e caminhando na vida sob formas diferentes de tantas outras tantas que já viveu. Então, quando nós nos debruçamos sobre o Evangelho de Jesus, a felicidade real é fazer tudo quanto mereça ser feito, muito bem feito, e só repetir aquilo que for o bem. E aí nós encontramos, e Emmanuel é muito feliz para nos ajudar nessas reflexões, quando em Palavras de Vida Eterna ele diz assim: existem almas nos passos diversos da evolução. Em sentido espiritual, viver é algo diferente de existir. Viver é uma experiência digna da imortalidade. Vejam que coisa bonita. Viver é uma experiência digna da imortalidade. Desse modo, a existência de cada um de nós vai ser, por mais complicada que ela possa se nos apresentar, um convite para que despertemos, para que façamos das situações mais simples, mas que são complicadas para cada um de nós, possamos fazer de cada uma delas exatamente aquilo para o qual nos comprometemos e para aquilo que desejamos quando, antes de vir para essa existência, entendendo a existência, a importância dela no processo da vida. E aí a gente pode começar a se perguntar: nós temos consciência de que a vida não acaba e a ponto de nós agirmos na existência atual com vistas à imortalidade? Tudo que eu faço agora, eu vejo apenas a resposta material para daqui uma hora, um dia, um mês, um ano? Ou eu ajo projetando-me nas linhas da imortalidade? O núcleo central da estada de Jesus foi exatamente destacar a vida em abundância, que não consiste nos dias de uma existência que se passa ou que se passará neste mundo, mas nas atitudes que cada um tenha durante os dias da existência. E que a plena realização da existência não está aqui, mas exatamente dentro do processo da imortalidade, e que é dependente do hoje, que é estritamente
ligada às conquistas morais que eu incorporar em mim. Vida em abundância. Vida da alma, dos sentimentos, dos pensamentos, de tudo quanto se atenha ao campo das minhas decisões. Vida em abundância é a vida sem princípio e sem fim, sempre estatuída e baseada em Deus. Então Jesus nos chama aqui, a cada existência, nós nos planifiquemos de tal forma que nos incorporemos na plenitude da vida, que se estende muito além de direções que nós possamos imaginar, porque ela busca o infinito, e porque os dias de hoje, nós façamos com que os dias de hoje se consistam numa participação da própria vida de Deus. Então, a sublimidade desse entender revela o valor da existência humana dos dias de hoje no processo da vida e fechando as nossas reflexões. Se a vida, com V maiúsculo, é diferente de existência, os dias de hoje, o que significa o meu momento atual nesse entendimento? Eu caminho detido no hoje ou tenho os olhos fixos na imortalidade da vida? Que Jesus nos abençoe e que essa existência seja para cada um de nós a plenitude de uma vivência nova, descoberta exatamente tendo Jesus à frente, na qual com ele nada há a temer. Que Jesus nos abençoe.